a gente está acostumado a pensar nas sereias como figuras da mitologia grega que tem metade do corpo mulher, metade do corpo peixe. Mas eu vou mostrar aqui uma ilustração de uma sereia que é de um vaso grego. Aqui nós temos uma sereia tentando aqui Ulisses. Eu vou ler essa história daqui a pouquinho. Então você tem uma sereia aqui, que não parece muito um peixe, tentando aqui, né, o Ulisses e os seus companheiros. Você tem outras sereias aqui nos cantos. Aqui você tem outra sereia e outra sereia aqui em cima também. Essa é outra sereia também. Uma imagem, uma estatueta que está no Louvre, também de uma sereia. E perceba que não tem nada de peixe. Então, de onde que vem a história da sereia? Um dos primeiros registros que a gente tem das sereias é uma história que está na Odisseia, e ela diz o seguinte: isso é uma personagem que é Circe, dizendo, precavendo, né, instruindo Odisseu, que é o protagonista da Odisseia, né, também chamado de Ulisses, sobre os obstáculos, as coisas que ele vai encontrar no caminho, então o que ele deve fazer para chegar ao seu destino a salvo. Então ela diz o seguinte: primeiro alcançarás as sirenas, de onde vem a nossa palavra sereia. Elas que a todos os homens enfeitiçam todo o que as alcançar. Aquele que se achegar na ignorância e escutar o som das sirenas, para ele, mulher e crianças pequenas não mais aparecerão, nem rejubilarão com seu retorno à casa. Ou seja, aquele que ouvir o canto e se deliciar com o canto das sirenas, não mais encontrará, não voltará para casa para suas mulheres e suas crianças, né? Pois as sirenas, com canto agudo, o enfeitiçam, sentadas no prado, tendo ao redor monte de putrefatos ossos de varões, né, de homens novos, e suas peles ressequidas. Então as sirenas, cantam sentadas em prados, então não estão no mar também nadando, sentadas em prados, ao lado de montes de ossos e pele podre das suas antigas vítimas, né? Então Circe diz a Ulisses: passa ao largo, né, passe longe, e tampa os ouvidos dos companheiros com amolecida cera melosa, para que nenhum outro as ouça. Mas tu mesmo, se quiseres, ouve após te prenderem as mãos e os pés na nau veloz, reto no mastro, e nele se amarrem os cabos, né? Então, coloque cera no ouvido dos seus companheiros, para que eles não ouçam, e você, se você quiser ouvir a canção, peça que te prendam no mastro do navio, para que você consiga ouvir, mas não ser seduzido, para que te deleites com a voz das duas sirenas. Se suplicares aos companheiros que soltem, né, então se você, Odisseu, suplicar aos seus companheiros para que te soltem, que eles, seus companheiros, com ainda mais laços, te prendam. Né? Então previna seus companheiros para que eles não entrem na conversa, né, de te soltar, mas para que eles te prendam com ainda mais força. Então é isso que se diz sobre as sereias na Odisseia, e nada mais. Então nada de peixe, nem que são bonitas, inclusive. A descrição na Odisseia não dá elementos suficientes, nem de longe, para a gente chegar na imagem da pequena sereia, por exemplo, de hoje. E aí, como é que essa história entra no fisiólogo, por onde ela vai entrar nos bestiários medievais, né? Fisiólogo é um texto do século III, que é a base dos bestiários. É um livro cristão do século III que fala sobre os animais. Então ele diz o seguinte, no verbete, né, na categoria sirenas, ele diz o seguinte: o profeta Isaías assinalou que as sereias, os centauros e os ouriços entrarão na Babilônia e dançarão. E aí ele cita Isaías 13, 21, na verdade isso aqui é um acréscimo posterior, né, porque nessa ideia, nos tempos em que o fisiólogo foi escrito, não existiam capítulos e versículos na Bíblia, né? Mas posteriormente foi acrescentado aqui Isaías 13, 20 a 21 e Isaías 34 a 14. Né? Se você pegar as traduções hoje, não tem ali sereias nem centauros, mas são questões de tradução que acontecem ao longo do tempo. Né? Mas então o fisiólogo diz que sereias, centauros e ouriços, segundo o profeta Isaías, entrariam na Babilônia. Então perceba, não há absolutamente nenhuma ruptura entre mitologia grega e Bíblia, né? Na cabeça do fisiólogo, é uma continuidade. Né? Essas coisas não estão compartimentadas em cristianismo, gregos, egípcios. Não, existem as coisas que existem. E só, não existem várias caixinhas. E no caso aqui, as sereias e os centauros participam da leitura do fisiólogo da Bíblia. E aí continua o texto. As sereias são animais mortais que vivem no mar e emitem estranhos sons. Na metade de cima, até o umbigo, elas possuem um semblante humano, enquanto a outra parte é como a de um pássaro,
Inclusive, as sereias aparecem na categoria aves nos bestiários. Seguindo, elas cantam uma música muito agradável para que, através da doçura de sua voz, os navegantes sejam atraídos a elas. Pela grande doçura de suas longas canções, eles encantam os ouvidos e sentidos dos marinheiros e os colocam para dormir. Quando elas veem os homens embalados pelo sono mais profundo, elas os atacam e os fazem em pedaços. Da mesma forma, são enganados aqueles homens que se deleitam nos encantos do mundo, e aí já entra a moralização, né? Então, da mesma forma que os marinheiros pegos pelas sereias são destruídos, né? Da mesma forma, são enganados aqueles homens que se deleitam nos encantos do mundo, como nos jogos e nos prazeres do teatro. Distraídos por tragédias e várias melodias, e embalados para dormir, esses homens se tornam presa fácil de seus inimigos. E o inimigos aí no sentido também diabólico, né? Então aquele que se distrai com o entretenimento do mundo, com os prazeres fáceis do mundo, se torna presa fácil para o diabo, assim como os navegantes que se deixam distrair pelo canto aparentemente maravilhoso das sereias, mas fatal, né? Então uma das lições do fisiólogo é esse, além de outras lições do fisiólogo, como por exemplo, e que está nos bestiários medievais, né? Reforçando sempre, né? Esse texto fisiólogo é a base principal dos bestiários medievais, então tudo que eu falo sobre o fisiólogo está presente em praticamente todos os bestiários medievais, até o século XV, principalmente até o século XV. Então, outro sentido simbólico das sereias, da história das sereias nos bestiários medievais, é de que, assim como Ulisses foi amarrado ao mastro do navio para que vencesse a tentação das sereias, assim, Jesus foi atado, pregado ao madeiro, à cruz, para que vencesse o diabo, né? Então, essa também é outro paralelo que existe aí entre as sirenas e a história do Evangelho. Então, de novo, não há ruptura entre essas coisas. Uma aponta e esclarece a outra, inclusive na leitura medieval. Então, vamos ver mais imagens de sereias aqui, né? Então, aqui, por exemplo, as sereias. Aqui não fica tão claro se são aves ou se são peixes, né? Nos bestiários, as sereias vão ser gradativamente transformadas em peixes, então você tem representações das sereias como peixes também, metade mulher, metade peixe, inclusive metade virgem da cintura para cima, metade peixe da cintura para baixo, o que é um conceito interessante, né? Virgem da cintura para cima. Mas nessa figura está um tanto misto, né? Elas com seus instrumentos musicais, e aqui os navegantes. Aqui, mais uma vez, a sereia, aqui, um estilo muito diferente, né, de ilustração comparado com outros bestiários. Aqui as sereias já bastante parecidas com peixes, né, parecem já barbatanas mais do que escamas, né, mais do que penas. Os peixes, inclusive, estão presentes aqui no mar, né? Aqui você tem uma sereia já bastante ave. E nesse bestiário bastante tardio, o bestiário de Ashmole, você tem uma sereia já totalmente peixe, né? Então, virgem da metade para cima e peixe da metade para baixo. Aqui, novamente, as sereias aves, né? Um pouco ave, um pouco peixe. Então, você vai tendo essa transformação ao longo das ilustrações dos bestiários, até das descrições, porque a partir do momento em que elas começam a ser entendidas como peixes, o próprio texto adapta isso também para colocar as sereias como peixes. Parece fazer mais sentido, já que estão no mar, né? Elas serem peixes, talvez, do que serem aves. Aqui a sereia com o centauro também, né? O centauro aparece geralmente junto com a sereia por ser um animal híbrido também. Né? E aí de novo a sereia e o centauro, aqui a sereia com a metade ave, né? E a metade de cima, repare que ela olha para um espelho que simboliza Afrodite, que por sua vez, uma deusa grega, né? Que por sua vez simboliza a beleza, e na ótica cristã simboliza a vaidade, né? Que é um vício moral, né? Então ela está se enfeitando aqui, representando a vaidade, e de certa forma há nos bestiários também uma certa conexão das sereias com as prostitutas, que representam aí os prazeres da carne, a luxúria e tal, a vaidade, a preocupação excessiva com o corpo em detrimento do espírito, e por aí vai, né? Então, essas são as sereias nos bestiários medievais.